Mas antes de passar para o Samir, eu quero ver o senador Roberto Rocha dizer o seguinte: a posição de Vossa Excelência contra a redução da maioridade penal, e aqui tem é uma posição importante. Eu estou convencido que o Senado Federal, o Senado sempre foi uma casa mais conservadora, por incrível que pareça, a gente montou uma frente progressista aqui, o Senado pode deter um pouco essa ofensiva que vem da Câmara dos Deputados. Se você vai analisar nos números, senador Roberto Rocha, agora você vê o seguinte: homicídio, porque estão construindo uma coisa no imaginário como se a maior parte das mortes no país, dos assassinatos, fossem feitos por pessoas de menores. Na verdade, o índice diz que menos de 1% dos homicídios do país são cometidos por menores. Menos de 1%, números oficiais sobre isso. E, sinceramente, esse sistema prisional que nós temos aí, 574 mil presos, condições subhumanas, você coloca mais um ali dentro, que acaba entrando, é a mesma coisa a quantidade de pequenos varejistas de drogas, de 19, 20 anos, que estão sendo presos, pessoas que estão ali na ponta, que vão para esse sistema, que depois você entra no sistema, um sistema de capacidade de regeneração de uma pessoa quase zero. Muito pelo contrário. Você entra ali dentro, é difícil você sair sem estar fazendo parte de uma facção. E esse sistema prisional brasileiro é uma vergonha. Eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores, a gente vive falando de direitos humanos. Um país africano e tal, eu digo, tudo bem, a gente tem que condenar, mas vamos olhar para a gente também, porque é um atentado contra todo tipo de direitos ali. Então, essa política de encarcerar mais, essa juventude já está morrendo, a gente quer botar mais presa no meio dessas prisões terríveis, que não oferecem solução alguma. Então, eu quero, entendendo umas modulações que sejam, mas já defender essa posição contra essa redução da maioridade penal, se contrapor isso, senador, é muito importante, né? E eu queria passar agora imediatamente para a Samira Bueno Nunes. Eu já fiz aquelas perguntas, queria que levasse em conta as perguntas que eu fiz para a Natália também, mas eu queria acrescentar de outras, senador Roberto Rocha, que é em cima desses dados, que no Brasil afirmamos que a polícia que mais mata também mais morre. Na 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014, que analisa os dados de 2013, uma constatação sobre vitimização e letalidade policial chama a nossa atenção. No ano de 2013, 490 policiais foram assassinados. Em 5 anos, foram assassinados. Em 5 anos, 2009 a 2013, esse número sobe para 1.770. No mesmo período, aí são dados que a senhora já citou, os policiais mataram 11.197 pessoas, o mesmo índice de mortes por policiais nos últimos 30 anos nos Estados Unidos. Mas o que chama a atenção, além desses números impressionantes, é que dos homicídios cometidos por policiais, 81,8% foram cometidos em serviço. Por outro lado, 75,3% das mortes de policiais ocorrem fora do serviço. O que está acontecendo? Como explicar essa inversão? Outro dado do anuário são os custos da violência. Em 2013, o Brasil gastou 258 bilhões, sendo 192 bilhões considerados custos sociais da violência. Pode nos explicar o que são esses custos sociais? As despesas com segurança pública têm aumentado nos últimos anos? Como estão sendo efetuados esses gastos? Que tipo de ajuste é necessário para atingir eficiência no uso desses recursos? Em 2013, o número de pessoas encarceradas bateu recorde, atingindo 574 mil presos. Por outro lado, entre 2012 e 2013, o déficit de vagas em presídios atingiu 220 mil vagas faltantes. O que esses números dizem para nós? Como enfrentar o dilema do sistema penitenciário? Por fim, a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública lança um importante desafio para o conjunto da sociedade brasileira e autoridades. Assumir a meta da redução da taxa de homicídios em 65,5% até 2030. Isso significa reduzir, em média, 5,7% ao ano. O desafio traz uma afirmação otimista. Se o Brasil optar por investigar a fundo as experiências de redução de homicídios
que lograram êxito nos anos 2000, investir na avaliação e documentação de políticas e programas, as chances de reunir um conjunto de práticas mais eficientes que possam ser rapidamente replicadas são altas. Tal esforço pode ajudar o país não só a cumprir a meta estabelecida, mas a se constituir num exemplo de compromisso com a construção de sociedades mais pacíficas. Quais são os pilares primordiais para que o Brasil possa assumir esse compromisso? Como essa CPI pode auxiliar nessa investigação? Eu só queria antes dizer o seguinte, que a presidente senadora Lídice da Mata pede para agradecer a presença dos convidados, justifica sua ausência em virtude do falecimento de um grande amigo, o vereador do município de Alagoinhas, Antônio Fernando Xavier dos Santos, respeitado líder popular do recôncavo baiano, conhecido como Fernando Aranha, né? Eu quero registrar também hoje, no dia de ontem, nós perdemos uma grande figura das causas populares do Rio de Janeiro, nosso querido Antônio Neiva, que foi também enterrado no dia de hoje. Eu quero fazer também essa homenagem a uma pessoa que lutou há muito tempo foi preso pela ditadura militar, tem sua vida dedicada às causas do povo brasileiro. Registrar também a presença aqui da assessoria da ministra Nilma Gomes, da CEPI. E dizer só antes de passar para a Samira que outro comentário, Rafael Rodrigues Bezerra Tavares, Ceará. Sinto a falta de um debatedor negro e jovem à mesa, pois já que a audiência dá ênfase à violência sofrida por jovens negros da periferia, nada melhor que um jovem negro para falar das mazelas que sofre sem intermédio de estudiosos. Ele tem toda a razão e na última audiência nós tratamos disso e a gente vai ter também esse cuidado e a gente vai querer muito escutar esses jovens em loco e aqui também. Mas o comentário do Rafael é um comentário muito válido, tem que ser sempre levado em consideração por essa mesa. Com a palavra, Samira Bueno Nunes. Obrigada. Bom, eu vou começar minha fala refletindo um pouco sobre a questão da redução da maioridade penal e olhando um pouco para o sistema prisional, porque eu acho que o que me incomoda um pouco nesse debate é que normalmente ele é feito com fígado, né? Acho que a expectativa de muita gente, não só da população, mas muita gente que, né, tem influência política e tem feito propostas nesse sentido, ela é sempre pensada na prisão enquanto um castigo, né? Então, assim, por que quase 90% da população quer reduzir a maioridade penal? Porque ela sente que ela tem que castigar. E a gente perde de vista que o ideal da prisão é ressocializar, né? E a gente não ressocializa ninguém, nunca ressocializou nas prisões brasileiras. Então, acho que antes da gente pensar em redução da maioridade penal, a gente tinha que pensar como é que a gente começa esse processo de ressocialização, que a gente está muito longe, né? Na prática, a gente mal controla o sistema prisional, né? Acho que o caso do Maranhão é um exemplo, a crise no sistema prisional no ano passado, com as decapitações, o crime organizado tomando conta, o caso de São Paulo, né, com o PCC, que domina 90% das unidades prisionais do Estado. Então, assim, o Estado não tem capacidade hoje de controlar as unidades prisionais. E isso eu acho que é algo que tem que ser considerado no debate, e a gente tem que falar disso de forma mais franca antes de pensar em reduzir a maioridade penal. E eu acho que a Natália expôs bem a situação das unidades de medida socioeducativa, que na prática vivem o mesmo fenômeno, né? A entrada do crime organizado nessas unidades e a gente cada vez de forma mais precoce recrutando os jovens para o crime, porque na prática é isso que a gente está acontecendo. E aí, nesse sentido, eu acho que uma iniciativa interessante que, pensando no desencarceramento, são as audiências de custódia, né, que tem acontecido, acho que inclusive no Maranhão, uma das primeiras experiências. São Paulo, tem alguns outros estados, acho que a Natália deve até saber melhor quais são os estados que já estão adotando, mas isso é algo que tem funcionado, né? Acho que a gente também não pode perder de vista que, se isso está acontecendo hoje, é porque também a gente delega para a Polícia Militar a definição não só de quem deve viver ou morrer nas periferias, mas de quem deve ser preso, porque a maior parte das prisões são prisões em flagrante. Então, na prática, a gente está delegando todo o sistema para a Polícia Militar. E aí, quando a gente pensa em reformar, pensa em alterar a estrutura do sistema, passa por a gente pensar um pouco melhor o que a gente espera da política de segurança pública. Falando um pouco sobre a desmilitarização e a PEC 51,
acho que o debate, de fato, ele foi muito deturpado e acabou servindo para uma discussão da desmilitarização enquanto uma panaceia contra a violência policial, né? Acho que a PEC 51 ela apresentava, de fato, um novo modelo para a segurança e como tornar as polícias mais eficientes, mais democráticas, mais alinhadas ao que a gente espera no Estado democrático de direito. E ela foi colocada muito vinculada a uma panaceia contra a violência policial, o que, ao meu ver, é um equívoco. Né? Pensar que a gente vai desmilitarizar, vai acabar com a violência policial. Assim, a gente está falando de instituições que têm centenas de anos, a gente está falando de culturas organizacionais e práticas que estão institucionalizadas. Então, não é algo que a gente vai transformar do dia para a noite. Né? E a gente tem que começar de algum jeito. Então, o debate sobre a desmilitarização ele é super importante, mas passa por compreender o que significa isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente fez uma pesquisa no ano passado com 21 mil policiais do Brasil todo sobre reforma nas instituições. E um dos eixos era justamente sobre desmilitarização. Vamos saber... Os resultados foram positivos, né? Foram super positivos. E aí, quando a gente fala que a gente quer desmilitarizar, a gente percebe que, bom, se desmilitarizar significar desvincular do Exército, reformar, alterar código disciplinar, alterar a estrutura hierárquica... Os policiais são a favor. 63% deles querem o fim da justiça militar. 73% apoiam a desvinculação do Exército. Entre os policiais militares, 76% é ainda maior. 87% acham que precisa ter uma reorientação do trabalho das polícias no Brasil com foco na proteção de direitos. Então, a gente está falando que os próprios operadores querem mudanças. Né? Então, isso é algo que a gente também tem que olhar com mais carinho e pensar como é que a gente traz esse público para esse debate. Né? Porque acho que necessariamente para mudar a gente precisa envolver os policiais. E os policiais reconhecem que o sistema é ineficiente, que o sistema não tem funcionado, né? E que eles também... aí a gente vai para o debate da letalidade da vitimização. Eles produzem muitas mortes e morrem aos montes também. Então, como eu citei na minha exposição, acho que o único país que se assemelha ao Brasil, olhando para a vitimização do policial, é o México, que vive uma situação praticamente de guerra, né, com a guerra, literalmente guerra às drogas e às organizações criminosas. O que é importante a gente destacar nesses dados? 75% dos policiais morrem fora de serviço. Dos 490 policiais assassinados em 2013, a maior parte deles fora de serviço. Por que fora de serviço? Porque, de algum modo, a corporação ainda preserva a vida daquele policial. Porque ele tem apoio, ele tem rádio, ele tem equipe. Por que o policial, em geral, morre fora de serviço? Bom, aí a gente tem dois fenômenos. Um é o bico. Né? Os policiais brasileiros são muito mal pagos, então necessariamente eles precisam de uma remuneração extra. O bico é prática de todas as polícias no Brasil. As escalas são montadas justamente para permitir o bico. Né? Existe uma preocupação dos comandos em relação a isso, porque senão você não segura aquele policial na corporação, ele precisa complementar a renda. Então, a maior parte expressiva dos policiais morrem no bico. E ali é o momento que ele não tem o apoio. Reação a assaltos, policial não aceita ser roubado, não aceita ser vítima de um crime, então ele vai reagir. Até porque, muitas vezes, se o criminoso descobrir que ele é um policial, vai matá-lo de qualquer jeito. Então, ele já é uma vítima em potencial. Então, ele muitas vezes reage antes mesmo de que corra o risco de que descubram que ele é um policial. Né? E claro que tem um percentual menor, mas tem um percentual de policiais que estão envolvidos com o crime, e que, por causa disso, acabam sendo vitimados também por algum tipo de vingança. Em relação às mortes decorrentes de intervenções policiais, a maior parte delas acontecem em serviço, mas, na prática, esses dados são muito ruins. Eu ainda tendo a acreditar que a maior parte das mortes, de fato, acontecem com policiais em serviço, mas os estados que informam os dados de mortes decorrentes de intervenções fora de serviço tem apresentado um aumento expressivo. É o caso de São Paulo, por exemplo. Em 2013, a Secretaria de Segurança de São Paulo adotou duas práticas muito interessantes. Né? Uma foi a recomendação de acabar com a nomenclatura resistência seguida de morte. Então, lá não chama mais resistência, chama morte decorrente de intervenção policial. E a outra foi a regulamentação do socorro às vítimas, né, de arma de fogo. Existiam várias denúncias relacionadas ao fato de os policiais socorriam para destruir a cena do crime e ficavam rodando com o corpo na viatura, muitas vezes já morto, até chegar no hospital.
né, e que isso ensejou, então, uma ação da Secretaria de Segurança regulamentando. Então, só o SAMU que pode fazer o socorro de uma vítima de arma de fogo. Em 2013, você tem uma redução expressiva nos números de letalidade policial em serviço em São Paulo. Mas quando você olha a curva fora de serviço, você vê que ela duplicou. Então, na prática, o policial, ele muitas vezes... O policial que é matador, o policial que está ali para resolver isso, entende o homicídio como uma forma de resolução do crime, ele continuou matando do mesmo jeito. Então, assim, aí a gente olha um pouco para o limite da política pública. Como é que você administra isso? Ele não mata mais de farda, mas ele vai matar fora de serviço, e muitas vezes isso é classificado com homicídio, fora de serviço, com excludente de licitude. Então, assim, aí são as diversas categorias que são utilizadas para classificar, na verdade, um mesmo fenômeno. Então, assim, na prática, a gente não tem nem clareza do que a gente quer medir. Quando a gente vai olhar para as estatísticas, ou quando a gente faz essa coleta, a gente iniciou em janeiro, a próxima que vai divulgar agora em novembro. São 10 meses em contato com os estados, tentando descobrir o que eles entendem como uma morte decorrente de uma ação policial. O que é um confronto, o que é um homicídio. Hoje a gente tem entre 8 e 10 categorias diferentes para falar sobre isso. E a gente está fazendo uma pesquisa hoje para a Secretaria de Assuntos Legislativos e para o IPEA, na Bahia, Sergipe e Distrito Federal, sobre violência policial. E, para nossa surpresa, muito, né, com a discussão do PL do Paulo Teixeira sobre acabar com a auto de resistência, para nossa surpresa, a gente descobriu que tem lugar que não registra. Então, assim, você quer mudar a nomenclatura, mas tem lugar que isso nem vira um BO, que dirá um inquérito. E aí a gente vai falar da responsabilidade do Ministério Público em relação a isso, que simplesmente é absolutamente omisso. Né? Então, assim, para a gente mudar esse quadro, bom, a gente tem que pensar no processamento da ocorrência. Acho que é o primeiro ponto. Tem que ter uma regulamentação em relação ao processamento da ocorrência. Morreu, tem que ter um BO de homicídio decorrente de intervenção policial. Isso tem que ser regra para todos os estados, não é? Não sendo... Isso não entra em lugar nenhum. Se o Ministério Público não faz o acompanhamento dos inquéritos, na prática, você nunca vai ficar sabendo. Esse questionamento aqui tem surgido em todas as mesas, o papel do Ministério Público. E essa comissão vai, inclusive, tentar marcar uma reunião com membros do Conselho Nacional do Ministério Público para tratar desse tema. Isso vai ser um ponto... Todas as intervenções falam dessa questão, senador Roberto Rocha. O Ministério Público tem sido absolutamente omisso em relação ao controle externo da atividade policial, que é uma prerrogativa do Ministério Público. As ouvidorias de polícia não existem em todos os estados, mas quando existem, em geral, são estruturas muito fracas, né, que não têm capacidade de investigação, que não têm capacidade de cobranças. E as corregedorias das polícias, que eu ainda acredito que seria um dos mecanismos mais eficientes, né, o controle interno tende a ser mais eficiente pela quantidade de informação que tem, e a capacidade de divulgar aquilo, na prática também não se traduzem em instâncias de fato de correição ou de fato preocupadas com o controle da violência policial. Né? E a gente também não pode ignorar que as corregedorias, em geral, os policiais que ali trabalham não têm nenhuma estabilidade. Né? Então, você hoje trabalha na corregedoria e está investigando alguém, amanhã você é subordinado dessa pessoa que você investigou. Então, como é que você garante também, por mais empenhado que seja aquele profissional, como é que você garante que ele vai produzir algo eficiente de fato, se você não dá o mínimo dos instrumentos para ele fazê-lo? Então, a gente está falando que o controle interno ele é pífio, o controle externo ele é quase que inexistente, né? E, na prática, a gente delega à polícia militar a decisão de quem morre e de quem vive nas cidades. Na prática, o que acontece é que quem morre, em geral, é jovem, é negro, e a gente também não pode esquecer que isso passa por um amplo apoio da população, porque bandido bom é bandido morto. Né? E aí você não pergunta quem é bandido, nem o estereótipo do bandido muitas vezes basta ser jovem, estar de boné, usando determinada roupa ou determinada marca. Então, a grande questão é como é que a gente qualifica esse debate, mas ao mesmo tempo a gente não se rende aos apelos punitivistas e absolutamente absurdos da população, que em geral é isso que ela espera, né? Assim, a gente tem vários programas na televisão que estão o tempo todo incentivando o bandido bom é bandido morto, né? Então a polícia, eu realmente tendo a crítica assim, o policial quando ele aperta o gatilho, ele não apertou sozinho, né? Tem todo um sistema que está apoiando ele para que ele faça aquilo. A gente tende a olhar apenas para a ação da Polícia Militar, mas a gente ignora que o Ministério Público não vai oferecer denúncia, a gente ignora que o Tribunal do Júri, muitas vezes absolve casos absurdos de execução.
A gente não está olhando para uma série de instituições, né, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, que tem que se posicionar em relação ao tema e muitas vezes acabam não se manifestando porque é mais simples. Então, acho que quando a gente olha para esse fenômeno da letalidade policial, necessariamente a gente precisa olhar para um sistema que, de algum modo, está incentivando também que essas mortes continuem a acontecer. Sobre o custo da violência, esse é um estudo que a gente fez em parceria com o IPEA. Na verdade, é um estudo do Daniel Cerqueira, do IPEA, que foi atualizado para o anuário do ano passado. A gente monitora anualmente os gastos com segurança pública, que tem crescido expressivamente na última década. Chama atenção o aumento dos gastos dos municípios, foi de 130% em 10 anos, embora os municípios não tenham necessariamente nenhuma ação constitucional na área da segurança pública, eles têm gastado muito mais. E não necessariamente são os municípios que têm guarda municipal, então tem muitos municípios que trabalham auxiliando as polícias com gastos, como delegacia, batalhão, combustível. Tem muitos municípios já com programas de prevenção à violência. Então, os gastos dos municípios têm crescido expressivamente, não obstante eles terem problemas enormes de geração de receita para isso. Muito incentivado também a se destacar pelo PRONASSE, né, que foi um programa do Ministério da Justiça de Segurança Pública que previa repasses de recursos para municípios. Era um programa que teve algo como 6 bilhões de reais em 4 anos, então foi muito recurso e tinha como foco a violência contra os jovens. Então foi um período que muito município estruturou conselhos, observatórios de segurança e passaram a investir. Na prática, o que acontece hoje? Tanto os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública quanto os recursos geridos pela Senasp. Bom, os recursos geridos pela Senasp têm um potencial imenso de indução, acho que são 22 unidades da federação, dependem exclusivamente de repasses do governo federal para qualquer investimento. Significa que todo o recurso que eles têm para a segurança pública basicamente são pagamentos de folha. Então, qualquer tipo de investimento necessariamente depende do Ministério da Justiça, depende da Senasp, mais especificamente. Então, assim, tem aí um enorme potencial de indução. Ao mesmo tempo, o que a gente observa nos últimos 4 anos é que a Senasp deixou de transferir recursos, porque os municípios têm uma capacidade imensa de gastar o dinheiro, de gerir o recurso. E aí é basicamente um problema de gestão, né? As prefeituras têm problemas de gestão. Então, quando você tem a implementação do Siconv, por exemplo, é um grande pesadelo, porque a prefeitura no interior do Tocantins não consegue gastar o dinheiro no Siconv. E aí ela acaba devolvendo o dinheiro. Né? Então, aí qual foi o contorno realizado? A gente faz gasto direto, mas com gasto direto você perde um potencial enorme de programas de prevenção na ponta que poderiam ser realizados pelas secretarias, porque você acaba muitas vezes fazendo um gasto um pouco mais simples de fazer. Você compra colete para todo mundo e distribui, porque é o gasto direto. Então, assim, também discutir segurança pública passa por pensar capacidades institucionais e capacidade de gestão desses entes. Se a gente vai discutir municipalização da segurança pública, por exemplo, necessariamente é um debate necessário. Então, a gente gasta algo em torno de 65 bilhões com segurança pública e prisão. Isso dá 1,5%, 1,6% do PIB. É o mesmo que países como Alemanha, França, Inglaterra gastam com segurança. Então, o Brasil tem um patamar de gastos na área similar ao de países desenvolvidos. Qual é o problema? Primeiro que a gente tem problemas imensamente maiores do que esses países, né, em termos de gestão. A quantidade de pessoas encarceradas, a quantidade de crimes é muito maior. Então, o dinheiro aqui ele não se traduz em resultados necessariamente. Então, a gente gasta muito e gasta mal, né? Porque, na prática, um pouco o senador falava que a jabuticaba brasileira, de que só nós temos 2 polícias que repartem o trabalho, né? A Polícia Militar com o policiamento ostensivo, a Polícia Civil com a Polícia Judiciária, investigação, que não compartilham informações e, na prática, não geram resultados de fato visíveis ou resultados que sejam capazes de garantir a segurança da população. Outro fato que o PEC 51 incluía era o ciclo completo, né? Que eu acho que já passou da hora. Quando a gente fala de reformar as instituições, é um pouco pensar isso. A gente precisa ter instituições de ciclo completo. Polícias que comecem o trabalho e terminem o trabalho. Se elas vão ser municipais, estaduais, por distrito, por tipo de crime, essa é uma outra discussão que a gente precisa fazer. Mas que elas precisam necessariamente ser de ciclo completo,
Elas precisam. Samira, Roberto Rocha. desses números que você apresentou aí, o que você tem em relação a investimento sobre a execução orçamentária, por exemplo, do ano anterior, na área de segurança pública? Então, o dado da execução orçamentária dos estados, na verdade, ele não separa entre o que é investimento e o que é custeio. Então, o que a gente, olhando diretamente para os balanços, a gente consegue ter mais ou menos uma noção. E algo em torno de mais de 90% é custeio. Então, é quase nada de investimento. Não tem quase nada de investimento. Então, não pode comparar com países de outro... Exatamente. Alemanha, então, assim, imagina. a gente gasta muito, mas está muito longe disso ser o suficiente. E, na prática, dos 258 bilhões, 65 bilhões são políticas públicas e a diferença, os outros 198 bilhões, são os custos sociais da violência. Então, esses são os gastos do sistema de saúde, né, com vítimas de arma de fogo, com uma vítima de facado, tempo de internação, o custo da segurança privada, né, que cresce a cada ano no Brasil, e as vidas perdidas, né, é o quanto aquela pessoa vítima do homicídio deixou de produzir. Então, a gente gasta 3 vezes mais com os efeitos perversos da violência do que, de fato, com políticas públicas de enfrentamento ao crime. Em relação ao sistema prisional, de fato, a gente tem um recorde, a gente vai bater esse recorde no próximo levantamento, já posso antecipar que o dado cresceu, como tem crescido desde a década de 90. Um déficit também cresceu, a gente tem algo em torno de 220 mil vagas faltando hoje. E na prática, 40% de presos em situação provisória, né? São aqueles que não foram julgados e que muitas vezes ficam lá muito tempo, né? Muito além do que poderiam, considerando sua situação. Então, na prática, a gente tem errado em todos os momentos, né? A gente errou com a polícia militar, aí a gente errou com a polícia civil, mas aí a gente com o sistema prisional, com a justiça. Então, a dificuldade é como é que a gente ajeita o sistema como um todo. Em relação à meta de redução dos homicídios, esse estudo... A gente tem participado muito dos fóruns internacionais por causa das discussões relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Não sei se todos sabem, mas o Brasil, enfim, encerrou agora um ciclo de 15 anos com os objetivos do milênio, cujas metas estavam mais vinculadas à área da educação, saúde, e a renovação dos objetivos do milênio são os objetivos de desenvolvimento sustentável, deve fechar a lista de objetivos agora em setembro desse ano, e o Brasil vai ter metas para várias áreas das políticas públicas até 2030 serem cumpridas. Nós conseguimos, a muito custo, incluir uma meta de redução da violência letal, no eixo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o objetivo 16. Até o Itamaraty era contra, o Ministério da Justiça era a favor, mas o Itamaraty era contra a inclusão. Mas, enfim, o Estado brasileiro conseguiu, ganhamos com isso, e agora a gente vai ter que começar a discutir, seremos cobrados internacionalmente por essas metas, né? E agora a discussão se teremos uma meta de redução da violência letal, qual que é essa meta? E a gente fez um estudo com base em experiências que o Brasil já tem, a gente não precisa inventar a roda, a gente tem muita coisa que funciona acontecendo, acho que é importante também destacar isso. E, então, assim, se a gente for olhar para as práticas que funcionam, que reduziram o homicídio nas últimas 2 décadas, o que elas têm em comum? E elas basicamente têm em comum investimento em inteligência e informação, né? Acho que isso é fundamental para a gente pensar a política de segurança, né? Sistemas de informação robustos, grande investimento em inteligência e integração das polícias, participação popular. As ações que mais têm dado certo são aquelas que a população se envolve, que a comunidade ajuda no direcionamento das ações policiais e cria laços com as polícias. E, por fim, o policiamento comunitário, que é isso, né? Você garantir que haja uma aproximação entre polícia e sociedade. É assim que a polícia descobre e desvenda um crime, por exemplo. Ela precisa de informação, ela precisa da comunidade. É assim que ela ganha confiança, que ela ganha legitimidade. Muito do que a polícia militar hoje enfrenta é uma crise de legitimidade de sua ação. Então, olhando para essas experiências, a gente concluiu que seria possível
o Estado brasileiro reduzir 5% dos homicídios ao ano se todos os estados adotassem essas práticas. Isso também foi muito discutido com o Ministério da Justiça. Hoje está sendo discutido um Pacto Nacional de Redução de Homicídios, até deixo o convite. No dia 31 de julho, no Rio de Janeiro, nós vamos fazer uma plenária num evento que a gente organiza sobre o Pacto Nacional de Homicídios. A gente vai convidar ainda essa casa, a gente deve direcionar o convite nos próximos dias, mas queria deixar o convite para todos aqui, numa discussão da população, dos movimentos sociais e das associações de polícia com o Executivo, Judiciário e Legislativo sobre um Pacto Nacional de Redução de Homicídios que é urgente.